fui para Portugal para fazer mestrado em ciências do desporto. Essa foi a história. Eu passei no mestrado, passei logo, os caras fizeram ali uma análise curricular, eu passei, cheguei lá, fiz uma pequena entrevista com o professor e entrei no mestrado. E cheguei em Portugal, cara, e aí Mas foi assim, sozinho? Na altura, eu tinha uma namorada que foi comigo. Tá. Ela foi comigo e aquilo durou pouco tempo. Mas ela foi comigo, mas eu praticamente me inscrevi no mestrado primeiro, depois que ela falou, pô, realmente tu vai, então eu também quero. Aí ela fez inscrição, e aí foi, porque eu tava decidido aí, a minha decisão era essa. E foi muito duro, né, cara? Foi muito duro. Eu vou te dizer assim, pra quem já mudou de país, que tá nos assistindo hoje, pra quem já... Sair de Pelotas deve ser duro, ponto. Já não é fácil, porque tu perde as suas referências. Só que quando tu sai do país, tu não perde só as referências. Tu perde a tua identidade. É como tu pegar o teu bilhete de identidade, rasgar e dizer agora tu é o Zé. Ninguém, não é? Tu é o brasileiro, tu é alguém que a gente vai tentar descobrir quem tu és. Porque tu perde todo o referencial. E aí foi duro. Foi duro, foi pesado, porque tu tá num ambiente sozinho, um ambiente hostil. Naquela altura, muito poucos brasileiros, muito hostil. Os brasileiros que iam para Portugal na altura, não é? Sem demérito nenhum, eram prostitutas, muitas prostitutas, e pessoal para trabalhar na construção civil. Tá? Pedreiros e pessoal da construção. Porque Portugal também não era tão cosmopolita como é hoje, né? Não era. Portugal estava entrando na comunidade europeia. 2002 foi o ano que virou a moeda para o euro, para ter uma ideia. Então, a partir daí começaram investimentos, a partir daí Portugal começou a se desenvolver brutalmente como país. E eu chego nesse momento, e muito difícil de lidar com essa questão de tu não conhecer ninguém, não ser conhecido por ninguém, e ter que enfrentar os desafios sozinhos num ambiente hostil, onde os brasileiros não tinham uma conotação muito positiva. Né? Então essa que era a realidade naquele momento histórico. Isso vai mudando ao longo do tempo, né? Para bem e para mal. Eu posso fazer só uma observação que eu acho válida. Que é notável aqui, já deu pra perceber que o cara não nasceu filho do dono da Porto 5. A história dele a gente tá conhecendo aqui. O cara veio da Coabepel, se criou lá no Laranjal, virou jogador de futsal, acreditou sempre no esporte, sempre estudando, buscando oportunidades, foi pra Portugal e agora ele vai começar a contar a história da Porto 5. Então, porque quem olha hoje a Porto 5 pode pensar, a vida desse cara é fácil. Eu cito muito o exemplo do Siloter, do Safras e Cifras também. Pô, ele veio aqui, ele contou, cara, não foi fácil. Só que vocês batalharam, vocês acreditaram e construíram. Tu estás construiu a Porto 5, mas segue, né, numa eterna construção. Mas que fique bem claro isso, o cara não é filho de ninguém nem nada. Aliás, a grande maioria das pessoas que a gente conversou aqui, todos não eram herdeiros, todos criaram a sua riqueza. E isso é que eu acho que tem que ser só ressaltado para deixar isso bem claro aqui. Eu te agradeço, Pedrinho, essa ressalva, porque ela é 100% verdadeira. Tá? E quem conhece a história, quem sabe a história toda desde o início, amigos de verdade e conhecidos, dá muito valor a isso. Porque de verdade que esse movimento de... em Pelotas, eu diria que eu tinha uma história construída, eu tinha um nome construído, eu tinha um pai para me referenciar, tá? Uma pessoa importante na sociedade, a minha mãe conhecida na sociedade também, por algumas pessoas. Então, eles me deram tudo que eu precisava. Mas no mundo empresarial, no mundo do empreendedorismo, eles não tinham para me dar. Essa que é a verdade. Eu tive que lutar com as minhas pernas. E aí, cara, tem muita história no meio disso, tá? Porque eu tenho muitas pequenas lições que eu fui aprendendo ao longo do caminho que eu acho que fazem muita diferença para quem hoje olha e pensa assim, mas eu ainda não fiz, eu não corri o caminho ainda, né? Então, tem muita coisa que pode ser partilhada. Então vamos aí. Cara, não, eu acho assim, de forma genérica, tá? Toda vez que a gente pensa, tipo um projeto como ir para Portugal, mudar de país, um projeto como iniciar uma empresa, seja qual for o projeto, tu deves ter clareza daquilo que tu queres, tá? De qual é o ponto que tu quer chegar. Mas tu não pode esperar conhecer todo o caminho ou estar pronto para percorrer o caminho para começar a dar os primeiros passos. Entendeu? Então a grande lição que eu carrego em todos os projetos que eu trilhei até hoje é que eu sempre trabalhei muito essa questão do que eu quero, qual é o meu objetivo, não é? Qual é o ponto B, onde é que eu quero chegar. Mas sempre sabendo que o caminho vai ser descoberto ao longo da trajetória. É como tu entrar numa estrada e fazer uma viagem daqui para São Paulo. Eu te dou um carro na mão, digo, tu vai daqui para São Paulo. Tu conhece a estrada inteira daqui até lá? Não conhece. Agora tu sabe, se tu entrar na estrada, tu vai poder acelerar uma determinada velocidade, que à medida que tu vai andando na estrada, as curvas vão aparecer e tu vais encontrar as curvas e tu vai desviar. Se tiver um buraco no caminho, tu vai poder desviar do buraco, se não fores muito rápido. Se não fores muito rápido. Perfeito. Se tivesse
nevoeiro, sereno, se estiver fechado, tu vai ter que abrandar a velocidade, mas tu vai continuar indo em frente. Se tiver noite escura, tu vai ligar o farol e o farol vai iluminar a estrada e tu vai ver onde é que estão as curvas, tu vai ver os buracos, tu vai ver aquilo que vai aparecer na tua frente. Tu não precisa conhecer o caminho inteiro para entrar numa viagem daqui a São Paulo, daqui a Salvador, seja lá o que for. Então, essa é a história do empreendedorismo. Tu tem que saber onde tu quer chegar, mas tu não precisa conhecer o caminho todo. Tu tem que confiar que ao longo do caminho tu vais ter a capacidade de lidar com o próprio caminho, tu vais encontrá-lo. E tu vais ter que, horas tu vai ter que acelerar, horas tu vai abrandar, tem horas tu vai ter que desviar de obstáculos, tem hora que a estrada vai estar cortada, tu tem que pegar um atalho, ou quem sabe, voltar atrás um pouco, porque tu pegou o caminho errado, e voltar atrás, pegar o caminho certo. Mas a verdade é que só vai acontecer se tu tiver a coragem de dar os primeiros passos.